Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Também transmitimos simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira e nesta edição do Programa Gente que Fala nós recebemos o vereador paulistano Gilberto Natalini. Seja bem-vindo, vereador Natalini, tudo bem? Bom dia, obrigado, Mauro, a você, aos demais integrantes da banca e aos ouvintes e internautas da Rádio Trianon. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite mais uma vez, vereador. Também conosco Ana Alves, engenheira civil. A Ana Alves é proprietária do nosso estúdio, é um escritório de arquitetura e engenharia. Seja bem-vinda, Ana Alves, tudo bem? Obrigada, Mauro, agradeço a oportunidade. É uma satisfação muito grande fazer parte dessa banca aí com esses meninos fortes aqui hoje. Muito obrigado. Também com a gente o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Daniel Matos, bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Agradeço, Mauro. Tudo bem? É um prazer estar na presença dos colegas. Também com a gente, fechando aqui a nossa bancada de hoje, Paulo Ricaldoni, advogado, professor, que é gerente jurídico do Dúbio. O Dúbio é uma plataforma especializada em dúvidas jurídicas na internet. Seja bem-vindo, Paulo Ricaldoni. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pela presença. Agradecer também aos colegas participantes da banca. É uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos aqui ao nosso primeiro tema para análise, para o debate dos nossos convidados de hoje. Olha, pessoal, a OMS, o Unicef e o Unesco publicaram ontem um novo guia no qual apelam aos governos para que coloquem a abertura das escolas e não os bares e eventos de massa como prioridade. Segundo as três entidades, não há evidências suficientes ainda para declarar que a reabertura das escolas tenha agravado a transmissão da Covid-19 em uma comunidade, desde que as medidas, claro, de proteção e de saúde tenham sido adotadas e seguidas à risca. Segundo as novas recomendações da Organização Mundial da Saúde, fechar escolas deve ser considerado apenas quando não existem outras alternativas ou quando não existem alternativas. Eu começo com o senhor, vereador Natalini. Tem um monte de questões envolvendo essa problemática do retorno às aulas. Crianças de famílias mais vulneráveis que não têm acesso à educação à distância, porque não têm acesso à internet, não têm equipamento, não têm computador, enfim. Pais precisando, nesse momento, já saindo do isolamento, precisando trabalhar. Um monte de variáveis aí para essa tomada de decisão e essa dúvida em relação às crianças levam a contaminação para casa ou não levam, por serem assintomáticas, difícil identificar quem é que está doente de fato. Como lidar com essa questão, vereador? Eu concordo com a Organização Mundial de Saúde quando ela diz que os governos deveriam priorizar a abertura de escolas ao invés de priorizar a abertura de outras atividades que nós estamos vendo que estão sendo retomadas antes da atividade escolar. Nos países mais pobres, no caso o Brasil está incluído nisso, o ensino à distância nas escolas públicas é uma brincadeira. É uma brincadeira. Por quê? Porque as crianças não têm instrumentos, aparelhos, aparelhagem para acompanhar uma aula à distância. As crianças, na sua pobreza das famílias, eles não conseguem, porque não tem o equipamento. A verdade é essa, nem o governo fornece. Agora, no caso do Brasil, a reabertura de escolas é bastante temerária. Eu defendi que as escolas de São Paulo não fossem abertas agora. Por quê? Porque você vê a abertura de escola no Japão ou na Alemanha, a gente está vendo na televisão, todo o protocolo que eles fazem para as crianças retomar as aulas. No nosso caso, as nossas salas são superlotadas,
as escolas não têm condições sanitárias próprias e nem conseguem se adaptar com rapidez, muitas salas não têm nem janela. É uma situação muito difícil, mas nós devemos caminhar para reabrir as escolas com as condições sanitárias devidas. Sim. Paulo, o seu entendimento sobre essa questão, como cidadão, como é que você observa? Você não é da área, não é um educador, mas como cidadão, qual que é o seu entendimento? Eu concordo, eu acho que é uma situação muito complexa que estamos passando no país, essa questão de avaliar até que ponto a economia precisa voltar, a educação precisa voltar e até que ponto a gente tem que garantir a segurança do cidadão. Só que, por um lado, eu vejo que essa ideia de liberar primeiro a educação para depois bares e outros tipos de serviço tem um pouco de fundamento aqui em Minas Gerais, por exemplo, os bares estão todos lotados, então essa questão de risco da criança levar a doença para casa, eu acho que os próprios pais já estão levando o risco de contaminação para casa. Mas também concordo que é uma situação muito complexa, as nossas escolas não têm capacidade, não têm equipamento necessário, não têm nem salas suficientes para se adequar às medidas de segurança e prevenção que são necessárias. Então, é um tema realmente bem complexo de se avaliar. Mas, no momento, eu acho que a gente precisa, sim, preocupar um pouco com a questão da educação, porque, se eu não me engano, são 200 dias já que essas crianças estão sem ter um ensino adequado. E, especialmente na rede pública, nós sabemos que grande parte não tem condição de ter aula online, de assistir essas aulas pela internet, pelo computador. Então, é um ponto que deve ser, sim, discutido. Eu pendo um pouco para concordar que temos que voltar às escolas em primeiro lugar. No começo da pandemia, quando o isolamento social teve início, lá no mês de março, a gente ouviu muitos especialistas por aqui, eles falavam do que seria uma falsa dicotomia, era aquele debate entre preservar a saúde ou preservar a economia. Preserva-se a saúde para depois reconstruir a economia, enfim, todos falavam numa falsa economia, uma falsa dicotomia, desculpe. Esse momento que a gente vive desse debate de volta às aulas ou não está ainda na esteira disso, porque o que a gente tem, como as entidades apontaram, eles querem a abertura das escolas em vez da abertura dos bares, ou seja, está se privilegiando a economia com a abertura dos bares e falando de novo em preservar a saúde, então não vamos abrir as escolas. Tá? Esse debate continua nessa esteira? Sim, eu acho que continua nessa esteira, ainda mais que considerando esse dado que são escolas públicas, né? Então, teoricamente, não está movendo diretamente a economia, estaria movimentando ela no futuro. Mas eu acho que muito bate na questão da consciência, porque várias cidades estão começando a flexibilização, estão começando essa retomada, então é necessário não só essa retomada, mas entender que é uma flexibilização, não é uma liberação total. Eu vejo muitas pessoas voltando a viver normalmente como antes da pandemia. Então, eu acho que é necessário ter essa conscientização de que, tudo bem, precisa voltar, a gente precisa retornar às atividades. Aliás, acho que eu cometi um ato falho aqui, Paulo. Eu falei que você não é um educador. Sim, você é professor universitário? Sim, isso, professor de pós-graduação, na área de Direito Digital. E como é que tem sido o seu trabalho com os seus alunos? Está de forma também online? Ou o contato está rompido, literalmente, nesse período? Não, está sendo todo de forma online e muitas aulas são gravadas, né? Então, diversas pós-graduações estão investindo na gravação online de aulas, que era um trabalho que já vinha acontecendo. Na esfera privada de educação, o EAD, o ensino à distância, já era uma tendência que vinha sendo executada pelas faculdades. E com a Covid chegando, no quesito de gravação de aula continua normal, só que tem tido muita dificuldade naquela aula online presencial à distância, claro, mas com os alunos participando,
porque é uma dificuldade que tem visto em vários professores, alunos com câmeras desligadas, alunos distantes, então o próprio professor tem sentido dificuldade de manter a atenção da turma, de saber se todos estão participando, se todos estão ali realmente atentos. Tem sido uma reinvenção da forma de lecionar. Eu vou explorar um pouco agora a sua experiência como professor, e tem acontecido de tudo, né? Professores que estão perfeitamente adaptados à tecnologia e que talvez eles propriamente não esperassem por isso, né? Estão se mostrando assim, muito bem resolvidos com a tecnologia, porque falar para uma máquina não é uma situação muito fácil, né? Ainda mais para o professor acostumado com o calor ali da sala de aula. Outros não conseguem, porque também não é culpa deles, porque realmente não tem um traquejo para isso. E, do outro lado, alunos que também estão se dando muito bem em aprender pela internet, outros, né, nessa situação que você acabou de destacar, o desinteresse, enfim, porque acabam não se adaptando mesmo. Então, tem de tudo. E aqueles que sequer têm acesso à internet, por estarem em famílias vulneráveis, aí a gente já vai para o ensino público, para o ensino básico público, famílias vulneráveis, para o Estado, que também não consegue fornecer a estrutura para o professor da aula online, e, enfim, tem de tudo acontecendo, né? Exatamente. Até fazendo um pouco paralelo com o mundo do direito, para você ter uma ideia, Mauro, aqui em Minas, a OAB, a sala da OAB tem uma sala da OAB em todos os fóruns do país, praticamente tem uma sala. E na sala aqui de Belo Horizonte, tinha uma máquina de datilografar até pouco tempo, e ela era utilizada. Tinha muito advogado que ainda não conseguia usar computador, ainda mais aqueles advogados antigos, eles usavam a própria máquina de datilografar para fazer suas petições, fazer suas manifestações. E eu vejo que no mundo acadêmico isso também está acontecendo, porque temos muitos professores que já vêm atuando durante vários e vários anos e precisaram se adaptar de uma hora para outra a uma nova realidade. Claro que tem alguns que estão se adaptando muito bem, especialmente essa turma mais jovem, que já tem maior facilidade com a internet, já tem mais conexão. Tem muito professor também que é digital influencer, então para eles fica mais tranquilo. Só que realmente é um desafio, até para quem tem essa habilidade, essa interação com a rede, foi uma mudança muito brusca. Então, de um dia para o outro, estava dando uma aula dentro de sala e no dia seguinte você já começou a ter que ir para o ambiente virtual. As faculdades não estavam preparadas, inclusive na rede privada, tiveram muitos problemas de falha de acesso, de aluno não recebendo o link para a aula, de aula caindo. Então, foi realmente um desafio essa mudança brusca. Se fosse uma coisa bem trabalhada, tendo o devido tempo, fosse feita uma transição, seria mais tranquilo, mas o problema é que foi muito abrupto. Foi exatamente, num dia estava na sala de aula, no dia seguinte já estava no ambiente virtual. Ana, seu entendimento, seu olhar sobre essa questão, OMS e Unicef pedem que os governos priorizem a reabertura das escolas e apelam para que não se dê... para que coloquem a abertura das escolas e não dos bares e dos eventos em massa. Bom, Mauro, eu sou filha de educadora da área infantil, inclusive. E a gente tem um posicionamento muito bem definido, em casa principalmente. A gente não é a favor da reabertura dessa maneira que a gente entende como desorganizada. Isso eu fiz, olha, uma apresentação no meu trabalho de conclusão de curso, há alguns anos, inclusive, e a gente já falava sobre essa melhoria, essa adaptação. Aqui na empresa, a gente já nasceu numa metodologia virtual. Então, hoje eu já uso o projeto no meu canteiro virtualmente. Então, eu já consegui educar o meu time, inclusive operacional, a trabalhar no meio virtual. Agora, você pega uma criança que, principalmente do setor público, né, que não teve nem contato com nenhum tipo de ferramenta ainda, seja ela um computador, um tablet, como que a gente vai implementar isso? Fora isso, a gente tem uma situação muito diferente do padrão. Doenças respiratórias, geralmente, elas dão nos extremos, né, das idades, sejam crianças ou idosos. O Covid-19, por sua vez, ele veio muito nos idosos. Então, a gente não tem uma definição de como que é essa transmissão através das crianças. Que elas pegam. A gente só não sabe como isso chega. Então, é muito difícil tomar uma decisão
sem a gente ter, de fato, uma implementação de um protocolo. A gente pega uma sala infantil que tem entre 40 e 50 alunos, como que eu vou aplicar a mesma condição de, por exemplo, bares de abrir 40% de sua ocupação em restaurantes? Como que eu faço isso numa escola infantil? Quem que eu determino que pode voltar? Ou onde eu coloco o restante da sala? E também acho que comparar a educação com a abertura de bares, a gente entra num outro conflito que chama conscientização. Então, eu não acho que é uma comparação que dá para ser feita nesse aspecto. Não sei se foi mais comparativo ou se foi de priorização. Vamos abrir bares ou escolas. Eu acho que não tem como comparar, porque, de fato, o pensamento eu vou mandar meu filho para a escola, mas eu vou deixar de ir a um bar para contrair uma doença, passar para o meu filho e ele levar isso para a escola? Então, é um conflito muito grande. Daniel, e você? Você iria a um bar ou mandaria o filho para a escola? Bom ponto destacado isso por você, Ana. Eu não bebo, então ao bar eu não iria. Agora, em relação à escola, eu sou asmático, então eu não indicaria o filho aí, né? Porque provavelmente ele nasceria com a condição, infelizmente. Tem essa série, tem muitas dúvidas em relação a esse problema. As crianças assintomáticas, como é que elas transmitiriam, enfim. Tem um inquérito sorológico em andamento, a Prefeitura de São Paulo vai apresentar os resultados a partir do dia 20, e aí, a partir desses resultados, a gente saberá o que vai acontecer a partir do mês de outubro, se as crianças voltarão ou não voltarão às aulas. E também aquela confirmação, se voltar tudo, né? Voltar ao ensino público e o ensino particular ao mesmo tempo, né? Não adianta ficar com um lado e deixar o outro, né? Bom, vamos passar aqui o assunto agora. Pessoal, o Gilberto Natalini, que está aqui com a gente, vereador, e o vereador mais presente no plenário da Câmara Municipal de São Paulo nos últimos 20 anos, autor de mais de 400 projetos e que teve mais de 130 leis aprovadas, não será candidato à reeleição. E a decisão dele de não disputar o pleito deste ano foi anunciada no último dia 2 pelas redes sociais. E, de acordo com o vereador, o tipo de política que ele pratica, baseada em ações coletivas de bem-estar social, não encontra mais eco na Câmara Municipal. Vereador Natalini, o que mudou na política nesses últimos 20 anos e o que mudou na Câmara Municipal, onde o senhor atuou, ou tem atuado até aqui nos últimos 20 anos, em relação a esse trabalho de ações coletivas que o senhor sempre priorizou? Bom, eu faço política desde os 12 anos de idade, né? Então, são 58 anos que eu tenho um ativismo político-social. Eu estou com 68, faz 56 anos que eu tenho atividade. E nunca parei, né? Agora, como vereador, eu estou há 20 anos, quer dizer, eu fiquei quase 40 anos fazendo outras atividades em outras fronteiras, vamos dizer assim, né? Outras trincheiras. E aí, 20 anos é um tempo bem longo, né? E eu fiz o que eu pude na Câmara. Você é testemunha, a Zenilda é testemunha, o programa é testemunha do que eu fiz, a cidade é testemunha do que eu me dediquei ali, trabalhando de 15, 16, 17 horas por dia, sem nenhum tipo de arranhão moral na minha conduta. Eu desafio, inclusive, os meus adversários a apontar em mim qualquer desvio moral, né, que os políticos estão tão hoje acusados, e com razão, que o povo tende a acusar, né? Então, veja bem, eu produzi muitas vezes, a última lei que eu aprovei, que está para ser sancionada, foi sancionada pelo prefeito, a lei da logística reversa, que é uma lei importantíssima, tem muitas leis importantes, atividades. Nós fizemos um encontro agora, o 5º Congresso de Envelhecimento Ativo, no sábado, teve 10 mil participantes virtuais no Congresso, uma coisa... Então, eu dei a minha contribuição e eu me cansei da verdade, da política institucional, parlamentar, porque os partidos perderam o rumo, né? Quando eu tinha, algumas décadas atrás, bem ou mal, os partidos tinham um posicionamento ideológico mais firme, né? O dinheiro falava mais baixo, né? nas atividades públicas, tá certo? Existia um pouco mais de vergonha na cara,
E isso foi, com o passar do tempo, foi sendo perdido, e hoje o que a gente vê é um amontoado de denúncias e de envolvimentos. Ontem foi um festival, né? E isso afeta, né? A gente é visto, o político, por melhor que você seja, você é visto pela população como um marginal, como um fora da lei, um meliante. E eu não sou um meliante, não sou um marginal, não sou um fora da lei, trabalho para a coletividade, trabalho para as coisas públicas, e eu me cansei um pouco desse ritmo. Então, não é que eu vou me aposentar, viu, Mauro? Eu vou deixar a vida parlamentar porque me sinto com... A minha sensação principal é de dever cumprido. Fiz o que eu pude nesses 20 anos de Câmara, 5 mandatos. Fiz o que eu pude pela cidade, me dediquei o máximo da minha inteligência mediana, da minha criatividade para a cidade de São Paulo, e agora eu vou pensar um pouco para como que eu vou continuar a minha vida, porque eu não vou morrer agora, né, e nem vou me aposentar. Né? Aliás, esses dias eu vi uma frase que me cabe muito bem. Né? Primeiro eu vou morrer, depois eu vou me aposentar. Eu achei essa frase maravilhosa. Primeiro eu vou morrer, depois eu vou me aposentar. Então, vou partir para outras trincheiras, fora da vida parlamentar. Mas tem muitas trincheiras. Você, por exemplo, é um general de uma trincheira importantíssima, que é a comunicação. É um general da banda, um general forte, você e outros. Então, tem muitas trincheiras na medicina, na área ambiental. É para aí que eu vou caminhar. Vereador Natalini, como o senhor destacou aqui, o senhor vai deixar a vida parlamentar, mas eu quero crer que o senhor estará exercendo a sua liderança política, né, especialmente em relação ao tema que o senhor sempre se dedicou aí nos últimos anos, que é a questão do meio ambiente. E o senhor também destacou que não é um meliante, não é um mau elemento, o senhor se incomoda com essa marginalização para a qual a política foi levada. Nessa nova trincheira que o senhor pretende entrar, como é que o senhor pretende ajudar a mudar esse estado de coisas e trazer a política de volta ao lugar dela, que qual é o sentido da política? O bem-estar comum. Eu quase morri na minha vida, quando eu tinha 18 anos, que eu tive muitas vezes preso na ditadura militar. Fui muito torturado, passei pela mão do coronel Ustra, aquela monstruosidade em pessoa, me torturou muito, tenho deficiência auditiva, de choque que ele me deu nas orelhas, ele e os capangas dele. Para lutar pela democracia, Mauro, para a gente poder estar aqui conversando, para o país progredir. E eu sou um homem muito triste hoje, porque o que foi feito com a nossa democracia, que eu e a minha geração inteira, e muita gente boa, deu tudo de si para a gente construir, o que foi feito com a nossa democracia hoje, onde nós chegamos, entristece muito. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor, muito melhor. Então, o que eu posso me comprometer com você e com todo mundo? Continuar a mesma luta que eu tinha quando eu era jovenzinho, continuar tentando sanear a democracia brasileira, consolidá-la mais e mais e mais, né? Porque por pior que seja a democracia, é muito pior uma ditadura. Eu sempre falo isso, isso é verdade. Mas essa democracia que nós temos hoje, né, onde o presidente da República tem que fazer um jogo muito duro com o Congresso, muito fisiologismo, muito interesse econômico, demais da conta, fora da conta, na sociedade, no parlamento, nas instituições, mesmo nas empresas, né? A gente está muito submisso a uma situação muito ruim, né? E a situação do povo muito grave. Então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, uma luta muito dura, muito difícil, sofrida, para tentar aprimorar os mecanismos políticos da democracia brasileira e saneá-la. Esse é o meu caminho que me resta de vida. Eu quero fazer isso com toda a força e com toda a energia. Não no parlamento, mas em outras frentes de batalha. E sem deixar de lado a sua principal agenda, que é a agenda ambiental. A gente tem visto aí uma situação Brasil afora, as queimadas, mortes de animais no Pantanal, na Amazônia, tudo isso tenho certeza que o deixa bastante triste.
Verdade, exatamente. Mas é um desafio imenso. Nós pioramos muito na questão ambiental, mas muito. Nós estávamos no caminho até tomando um trilho. Deu um revertério, rapaz, porque quem está hoje sob o comando do país, o comandando o país, não tem o meio ambiente como uma coisa importante. O meio ambiente é um detalhe, é um detalhe do desenvolvimento. E nós, humanos, sem preservação, o Papa já falou isso naquela encíclica que ele escreveu, né? Sem preservação ambiental, Mauro, nós humanos e os outros seres vivos que estão aí conosco no planeta não tem futuro. O Brasil está dando um péssimo exemplo para toda a humanidade de como se desleixa, de como se abandona as políticas públicas ambientais num país. 12h27 agora, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais e participe pelo 973350038. Mais um tema aqui para a nossa análise. Economistas liberais afirmam que, ao criticar publicamente a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o programa Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deu mais um passo na direção contrária da agenda liberal. Os liberais defendem a redução dos gastos públicos e do tamanho do Estado, com um pacote de privatizações, mas afirmam ver, no momento, o governo muito mais preocupado com a reeleição do que com a pauta anunciada em sua campanha. Daniel Matos, qual é o seu olhar sobre esse momento do presidente Bolsonaro em relação à agenda liberal? Ele ganhou aí nos últimos momentos vários pontos na sua popularidade. Ele estaria pensando agora num cálculo político que talvez esteja fazendo. O time que está ganhando não se mexe. E então eu vou aqui, me afastar aqui da agenda liberal, já que não é esse o caminho que está me fazendo ganhar pontos. Seria um cálculo político esse? Imagino que sim, né? Até como você ilustrou na pergunta, né? Para os liberais, né, o que importa é o tamanho do Estado, né? Se nós conseguimos um Estado menor, em que a qualidade do gasto público ela consegue ser melhor direcionada, isso diminui a quantidade de externalidades que tem sobre a população de uma forma geral, né? Até acho que a última notícia que eu vi agora recentemente foi que o governo abandonou o Renda Brasil, né? E isso independentemente das outras coisas que estejam acontecendo, isso deve ser entendido como uma prática liberal, uma vez que ele optou, né, por não majorar o déficit público em razão dessa medida que beneficiaria uma parte das famílias, mas é questão de realocação de despesa e receita, né? E agora, principalmente nesse período de Covid, é muito arriscado qualquer investimento público, e por essa razão que os economistas liberais apontam que seria um momento para as privatizações e investimentos por meio da iniciativa privada. Como é que deve ficar esse momento agora? Temos ainda a reforma administrativa, a reforma tributária. Isso deve se desacelerar? Como é que fica a situação do ministro Paulo Guedes? Olha, em relação ao trabalho que o ministro vem exercendo em termos de proposta, até o presente momento, eu imagino que, tiradas algumas exceções, a pauta, num geral, ela é liberal, né? Tem questões pontuais, como a Renda Brasil, entre outras coisas. Em relação à reforma administrativa, ela seria de suma importância, né? Até saiu uma pesquisa que, em ela sendo aprovada, isso vai gerar uma economia ao país de 20 bilhões pelos próximos 20 anos, se eu não me engano, se eu não estiver errado em relação aos números, né? E em relação à reforma tributária, até a última informação que eu vi também, parece que a Câmara colocou o pé no freio em relação à reforma tributária, o que, na minha visão, é uma decisão acertada, uma vez que primeiro você tem que definir o tamanho do Estado, que é por meio da reforma administrativa. Não que a reforma tributária não seja importante, é que aprovar uma reforma tributária agora, no calor do momento, ela teria uma tendência de agregar na sua aprovação as externalidades atuais, o que deveria ser mensurado posteriormente com a aprovação da reforma administrativa.
E o mercado financeiro está se comportando hoje de que maneira? Por exemplo, com essa notícia da manhã de que o presidente Bolsonaro disse que não quer mais ouvir falar de Renda Brasil, e isso abala, isso deixa o mercado financeiro preocupado? Até onde eu acompanhei agora, né, o mercado ele tinha perdido 100 mil pontos esses últimos dias, ele retomou os 100 mil pontos ontem, agora ele mantém, né, o que dá a intenção de que o mercado ele é favorável a esse abandono da Renda Brasil, mesmo porque o mercado é a própria iniciativa privada, né? Então, o que for em prol de uma política de livre mercado, em que você dê maior vazão a privatizações, a desenvolvimento por meio de iniciativa privada, o mercado ele sempre vai atuar de forma favorável, né? Tanto que o movimento do Ibovespa, ele está aguardando possivelmente a aprovação da reforma de iniciativa para ter uma reação positiva, creio eu, que após superando os 104 mil pontos, né? Muito bem. Pessoal, olha, as buscas por informações legais sobre pensão por morte se intensificaram nos últimos meses por parentes de profissionais mortos pela Covid-19, tanto na área da saúde quanto de trabalhadores de serviços essenciais. E um levantamento realizado pelo Dúbio, que é uma plataforma especializada em dúvidas jurídicas, apontou que houve um aumento de 60% nas pesquisas sobre o tema no mês de julho em relação ao mês anterior. E uma das principais dúvidas diz respeito ao vai e volta de decisões sobre o fato de a doença ser considerada ou não ocupacional. Paulo, de qualquer maneira, já houve uma decisão do STF sobre essa questão de doença ocupacional, no caso da Covid, né? Então, esse vai e volta já acabou, né? Na verdade, não. Continua o vai e volta. Até há 2 semanas para trás, saiu uma portaria do Ministério da Saúde falando que a Covid era doença ocupacional e 5 dias depois, acho que foi dia 28 para o dia 2 do 9 agora, veio uma nova portaria falando que não era mais doença ocupacional. Então, ainda continua nesse vai e volta de decisões. Sim, e o que tem apontado essas pesquisas? Então, houve um aumento de 60% em julho em relação a junho, nessa busca por pensão por morte. Exatamente. Quais são as dúvidas das pessoas? Querendo ou não, com a Covid, ela aumentou, a gente teve, acho que chegou a 130 mil mortes hoje no país, então as pessoas estão realmente com dúvida de como funciona. No Brasil, a gente tem um problema grave de educação jurídica da população. A grande maioria não conhece os direitos ou conhece alguns direitos, então surgem essas dúvidas de saber como funciona, se ela tem direito, o que muda, o que não muda. E com esse vai e vem de se considerar a Covid como doença ocupacional ou não, a dúvida surge exatamente nesse ponto nas pessoas, porque o que muda ser uma doença ocupacional ou não? Até o momento que a Covid é considerada uma doença ocupacional, o direito dos beneficiários que os parentes vierem falecer e tivesse direito à pensão por morte, ele teria direito a 100% dos benefícios. Só que, como não é considerada pensão doença ocupacional, esse valor reduz. Então, ele teria direito a 50% mais 10% por beneficiário. E isso traz uma diferença considerável para as pessoas. Então, tem essa discussão. A doença ocupacional, ela significa que ela é doença relacionada ao trabalho. Como comprovar que a Covid é uma doença que foi contraída exatamente no trabalho? Porque, por exemplo, se você trabalha um técnico de raio-x, por exemplo, ele está em contato com radiação, se ele tiver ali um câncer, por exemplo, é uma doença que consegue ser relacionada ao trabalho. Mas a Covid, como comprovar? Porque a Covid você consegue contrair ela a qualquer momento. Então, no deslocamento para o trabalho, quando vai na padaria, quando você vai em supermercado, qualquer momento pode estar contraindo essa doença. Então, é nesse ponto exato que recai essa discussão, se ela pode ou não ser considerada. Por isso que, na questão dos profissionais ali de áreas essenciais da saúde, principalmente,
que são aqueles médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, estão trabalhando ali diretamente com a Covid, se discute se, no caso deles, realmente não é direcionado ao trabalho, porque eles estão tendo contato ali direto, eles estão tendo a chance de se contaminar a cada momento. Por mais que exista possibilidade de contaminar em outros ambientes, não, ali eles estão diretamente trabalhando com o risco, né? Mesmo então, os profissionais da linha de frente, o pessoal da saúde, também fica difícil, às vezes, o estabelecimento do nexo causal, porque a pessoa trabalha na saúde, mas ela pode ter contraído também numa outra situação, não? Exatamente. Essa é a grande discussão, porque precisa ser relacionada ao trabalho. Por mais que a saúde ali, ele pode estar tomando todos os cuidados, onde ele trabalha, ele tem todos os cuidados necessários, ou então ele é um profissional da saúde que está trabalhando numa área que a chance de contágio é reduzida ou quase nenhuma. Quase nenhuma é bem complicado, porque a gente sabe que a transmissão é muito fácil, mas existe essa questão no direito, é importante a questão da prova. A prova é o ponto mais importante. Então, se conseguir comprovar que realmente veio ali do ambiente de trabalho, tudo bem. Só que como fazer essa comprovação? Porque a empresa não consegue comprovar que o funcionário não consegue comprovar que ele ficava em casa durante todo o período para comprovar, não, só peguei a doença quando eu fui no meu trabalho. Não tem como fazer essa questão dessa prova, analisar realmente esse fato, se ela ficava em isolamento todo o tempo e só ia para o trabalho. A gente sabe que são inúmeras as possibilidades, né? E diante dessa insegurança, desse vai e volta em relação às decisões, se a doença é ocupacional ou não, quem pretende entrar com o pedido de pensão por morte deve levar em consideração o quê? Primeiro ponto tá sempre tendo essa orientação com o advogado, procurar um advogado para ele explicar realmente quais são os direitos, para analisar o caso, porque também não pode criar uma onda de ajuizamento de ação. Então, morreu por Covid, vou ajuizar uma ação simplesmente para ter meu benefício e ter aquela aventura jurídica que a gente diz, é uma chance de conseguir. Então, sempre tem que ser bem analisado se realmente teve toda essa questão de prova. Então, se a pessoa realmente ficava durante todo o seu horário extra-trabalho isolada e só se deslocava para a sua profissão, então ela tem que ter conseguir capturar muito bem essas provas para, quando vier ajuizar uma ação, ter o seu processo, ela ter bem estruturado toda a sua linha de defesa, todos os seus argumentos, tudo que vai direcionar o caso dela para poder apresentar para o juiz qual que é a relação entre Covid e trabalho. Bom, por conta disso, essa questão já definitivamente já está judicializada, né? Sim, já existem várias ações, já pessoas questionando, querendo requerer esse direito e essa insegurança jurídica do vai e vem. Tem hora que é considerada, tem hora que não é considerada. Então, as pessoas estão buscando esse auxílio, estão buscando advogados para poder ir em busca dos seus direitos. E isso é o importante, ter esse aconselhamento, não simplesmente criar aventuras jurídicas. E o que você falou, né? Doença ocupacional ou não doença ocupacional, quer dizer, a definição disso faz toda a diferença por conta dos valores, né? Que vão ser estabelecidos para a composição dessa pensão, né? Exatamente. Se for considerado doença ocupacional, tem direito a 100%. Se não, tem aquele cálculo, o valor reduz, então traz uma série de restrições ao benefício, que se fosse considerado seria o benefício total. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. O tema agora é o seguinte: quando falamos de obra, não é possível citar um período em que seja mais ou menos turbulento. Entretanto, a fase de acabamento pode ser a mais crítica, especialmente por ocorrer quando a construtora está mais sobrecarregada. E é nessa etapa que se destaca o trabalho de equipes especializadas
no chamado gerenciamento de unidades, um núcleo de negócios que propõe soluções customizadas, confiáveis e de cunho criativo e inovador, evitando erros e desperdícios com planejamento e eficiência. Esse aqui é o assunto para contar para a gente a Ana Alves. Ana, o que é esse gerenciamento de unidades? Bom, Mauro, isso aí eu posso chamar de um último olhar, o cuidado que as construtoras estão tendo com o cliente final. Eu entendo que o processo de construção civil ele é muito fabril. Então, a gente tem um projeto, a gente vai para o canteiro de obras, a gente desenvolve, depois tem, obviamente, né, a parte imobiliária econômica. Então, eu tenho um sonho, eu quero ter minha casa, eu vou, adquiro um apartamento, mas a gente notou que não tinha humanização nesse processo. Tanto é que a maior parte dos clientes finais, eles foram buscar conhecimento para como receber o seu apartamento depois de comprado na internet, né? Então, a gente tem aí o Google, o YouTube e outras linhas de comunicação que oferecem ofereciam e oferecem, né, muitas formas de você conseguir chegar até o seu produto com uma melhor qualidade, com um melhor entendimento do que eu vou receber. E o que a gente percebeu foi que, do ano passado para cá, as construtoras tiveram esse olhar diferenciado. Falou, peraí, por que o meu cliente final precisa levar um profissional para avaliar a unidade que eu estou entregando? Então, foi aí que a gente entrou com um projeto piloto, a gente montou um time especializado, a gente abraça a unidade do cliente antes dela ser entregue, a gente dá o pente fino realmente, então testa todas as funcionalidades, desde mecanismos de janelas e portas, até a parte de infraestrutura mesmo, então hidráulica e elétrica. Então, a gente faz esse trabalho de qualidade, todo automatizado, com relatórios que são gerados a partir de aplicativo. Então, a gente tem todo um histórico de que realmente foi trabalhado na unidade para o cliente chegar e receber a unidade pronta para ele entrar, para fazer sua decoração e morar, ou para o investidor que realmente já quer revender ou alugar. Então, realmente é um trabalho excepcional. Quais são os principais conflitos entre as construtoras e os clientes, ou entre os clientes, né, compradores de unidades, compradores de imóveis, e as construtoras em relação ao acabamento? Aquela briga ali na hora da entrega do imóvel, que não está de acordo, quais são os principais problemas? Olha, é batata que é acabamento, literalmente. Então, o revestimento e principalmente pintura. Então, a gente vê que o cliente ele está indo muito mais minuciosamente naquilo que ele está recebendo, no que ele comprou de fato, e muitas vezes o cliente não quer mudar mais nada no apartamento. Ele já comprou pensando, não, eu gostei do revestimento que eu vou receber, então eu só vou entrar, vou colocar um pouco da minha decoração pessoal e já quero entrar para morar, ou, que é o que mais tem hoje, os investidores comprando. Então, assim, o que a gente percebeu é que tinha muito cliente que já ia direto num acabamento estético das janelas, então queria entender se a parte de catilharia estava toda bem montada, estruturada, como é que tinha sido assentado os revestimentos, isso já pensando a longo prazo, né? Então, será que uma cerâmica da minha cozinha vai soltar quando eu colocar minha prateleira? Será que quando eu for colocar um gabinete no meu banheiro, eu vou ter um problema com a minha hidráulica? Então, a gente está ganhando clientes potencialmente educados e já muito entrosados com esse meio da construção. Então, aquela faísca do movimento de, será que foi o melhor que você poderia me entregar? Com certeza absoluta, esse produto realmente é o melhor que a gente poderia entregar. É um trabalho, uma dedicação de uma equipe 100% técnica, e você vê que realmente as construtoras, elas estão muito mais preocupadas com o pós-venda do que com o pré-venda. Tanto é que, estatisticamente, a gente tinha, nesse último projeto que a gente participou, uma média de 10% de revistorias na primeira entrega, ou seja, alguma coisa que o cliente não gostou, e a gente derrubou esse número para 2,6%, 2,7%. Então, realmente valeu muito a pena. E por que só agora as construtoras passaram a ter esse tipo de preocupação? Eu acredito muito que é o processo de humanização. A engenharia civil, de modo geral, a construção civil, ela sempre foi muito quadrada. A gente nunca conseguiu enxergar, de fato, o cliente final. Praticamente, a gente não tinha contato.
E agora, com a comunicação, da forma como ela está. Então, hoje você entra num aplicativo de rede social e uma amiga sua, um parente seu, publica uma imagem de um apartamento dela reformada. Então, assim, a construtora está conseguindo chegar lá nessa ponta de forma que o nosso time ou um time de empresas de gerenciamento consegue falar, olha só, olha o cuidado que a construtora tem, olha como ele chegou em você. Vamos dar um exemplo prático, Ana. A pessoa compra um imóvel e recebe as chaves e vai ver ali na hora da vistoria, joga água ali na cozinha, joga água no banheiro e a água volta para a porta da cozinha, volta para a porta do banheiro em vez de ir para o ralo. O que leva a essa situação? Por que o piso não foi feito com a caída ali para o ralo? Onde é que está o problema? A ponto de precisar depois de um pente fino, de um trabalho especializado para identificar esse tipo de problema. Muito boa a sua pergunta. Isso é engraçado. Uma das coisas que a gente tem comentado bastante é a capacitação do canteiro de obras. Às vezes, por ser muito fabril realmente, produção, empreita, né, que a gente fala, que é o funcionário que ganha por metro quadrado, acaba tendo, às vezes, algum deslize, uma desatenção na hora de fazer. O nosso trabalho, ele entra exatamente antes disso. Então, o cliente final já não vê a água mais indo para a porta ao invés de ir para o ralo. A gente já entra fazendo um cuidado antes, desde capacitando realmente o funcionário que vai executar o piso, por exemplo, até conferindo antes de chegar no cliente, antes do cliente jogar água, quem joga água é a gente. Então, a gente consegue, de fato, corrigir esse problema. Mas, realmente, falta talvez capacitação no canteiro. Eu entendo que hoje, com essa parte de informação muito mais ágil, então, por exemplo, hoje aqui no escritório, a gente tem vídeos gravados com treinamentos, da forma como a gente quer que o azulejo seja assentado, da forma como a gente quer que o piso seja assentado. Então, a gente entende que essa comunicação com a parte operacional está funcionando melhor. Logo, o que o cliente final vai receber é realmente infinitamente melhor o produto. Porque isso tudo faz a grande diferença. Às vezes, um material caro, de acabamento, mal colocado, mal feito, quer dizer, compromete toda uma situação, né? A construtora propriamente já escolheu aquele material pela qualidade que ele tem. Aí ele mal colocado perde todo o serviço, né? Com certeza. E isso é um ponto muito importante. A gente tem percebido que a maior parte das construtoras que hoje atende a ISO 9001, ou a PBQPH, que é o padrão de qualidade do governo, elas já estão realmente em outro patamar. Então, você já vê, de fato, que a seleção dos materiais, elas são melhores, que o nível profissional, né, do profissional já é muito superior, então já se tem uma capacitação. Empresas como Calas, Gafisa, Iven, que são construtoras de grande porte em São Paulo, Exetec, você vê que o trabalho deles já é completamente diferente, inclusive oferecendo serviços de customização. Então, você já compra um apartamento, você abre a porta, você está pronto para morar, com tapete, cortinas. Então, realmente, a arquitetura e a engenharia começaram a se falar de forma mais leve, mais fluida. Então, realmente, o produto que chega para o cliente é, de fato, aquele que ele comprou e com a garantia da qualidade que ele realmente merece, né, pelo que ele pagou. Pessoal, temos perguntas aqui da nossa audiência para todos vocês. Olha, a Júlia Duarte com a gente no Facebook. Obrigado, Júlia, por acompanhar a nossa edição de hoje. Obrigado aqui pela pergunta. E ela quer saber o seguinte, do vereador Natalini. Vereador, a pandemia aumentou as dificuldades para o envelhecimento ativo no Brasil e a dependência cada vez maior de serviços digitais é um dos desafios para isso? Pergunta da Júlia Duarte. Vereador? A pandemia dificultou praticamente todos os ramos de atividade humana no Brasil e no mundo, né? Evidentemente que as políticas públicas para a questão do envelhecimento também foram muito afetadas, em particular porque os idosos é um setor da sociedade que tem muita dificuldade de se relacionar de maneira virtual. Eles, talvez, de toda a sociedade, seja o setor que tem mais dificuldade de se adaptar a essas questões do relacionamento através virtual. O nosso congresso, nós tivemos que dar quase esse curso para grupos de idosos da cidade toda,
para que eles pudessem se juntar e participarem num computador ou num lugar qualquer da atividade de maneira virtual. Então, a gente teve que explicar para as entidades de idosos lá do bairro e tal. Então, é claro que atrapalhou, mas também abriu oportunidades, né? Por exemplo, dos idosos aprenderem, avançarem na questão da participação virtual. Eu acho que a gente tem que pegar o limão e buscar fazer uma boa limonada, é isso que a gente tenta fazer dentro dessa situação da pandemia. Tem os dois lados da história, né? Atrapalhou e aqueles que puderam abraçar e tiveram mais facilidade para abraçar o serviço digital tiveram outras oportunidades. Exato. Muito bem. Pergunta aqui da Célia Regina, de Santo André, no ABC, quer saber do Paulo. Paulo, ela disse que ela divide a pensão do ex-marido com a filha, que no ano que vem vai completar 21 anos. E ela disse que ouviu dizer que as regras mudaram para esse tipo de pensão. Aí ela quer saber como é que ficará depois do aniversário dela, depois dos 21 anos de idade da filha. Na verdade, a regra não mudou quanto a isso. Ela continua sendo até 21 anos, ou, se a filha tiver alguma incapacidade, pode continuar por um período mais longo. Só que, no caso, completando 21 anos, então, em regra, vai ser cessado. Claro que tem aquela discussão que se o filho está numa faculdade ou não, se poderia. Hoje em dia já é mais pacífico o entendimento que a faculdade não concede esse prorrogamento. Então, nesse ponto, a regra continua sendo a de 21 anos. Ô Paulo, você é gerente jurídico do Dúbio, como eu destaquei aqui, essa plataforma especializada em dúvidas jurídicas. Nessa insegurança jurídica, nessa incerteza jurídica para tantas coisas atualmente no Brasil, está bombando aí? Como é que está a situação? Porque, olha, é muita dúvida nessa área, né? É muita dúvida, e é que nem eu falei, o país, a gente tem esse déficit de ensino jurídico nas escolas, então as pessoas têm dúvidas, e o legal da plataforma é que ela faz exatamente isso, ela consegue juntar o cidadão ao advogado, então existe muita dificuldade, muito receio, às vezes, de procurar um advogado, e ali na plataforma, com um simples clique, uma simples mensagem, você já tem esse primeiro contato com o advogado. Claro que futuramente isso pode virar um atendimento, pode virar um caso, mas aquele primeiro contato ele é importante, até para a pessoa conhecer o seu direito, a pessoa entender o que ela pode, o que ela não pode fazer e ser orientada por esses advogados que fazem parte da nossa plataforma, que se cadastram também nela e estão ali à disposição desse cidadão que quer tirar suas dúvidas, quer entender um pouquinho mais sobre seus direitos. Por onde passa, porque tudo na vida esbarra sempre na questão do direito. Então, seria o ideal que as pessoas tivessem ao menos algumas noções em relação a determinados direitos, né? Mas isso fica muito difícil num país onde a própria educação básica é muito falha. Por onde passa esse processo de levar noções do direito para as pessoas? Sim, tem até alguns projetos das OABs em algumas seccionais de estados, elas estão levando o direito à escola. Então, leva esse ensinamento para os alunos do ensino médio, ensino fundamental, para ter aquele conhecimento básico. Eu, particularmente, eu sou muito a favor que se tenha matérias, sim, de direito, algumas matérias de economia também no currículo básico das escolas, porque ali naquele primeiro momento, a gente sempre repete que a educação é a base de tudo. Então, se naquele primeiro momento o cidadão brasileiro já começa a entender um pouco seus direitos, ele vai ter lá na frente já uma visão melhor. E essa é uma outra possibilidade dentro da própria plataforma também, porque lá existem dúvidas que você não precisa entrar em contato diretamente. Você pode simplesmente procurar numa base de artigos que são escritos por advogados sobre os diversos temas que a pessoa pode ter curiosidade, ela pode querer conhecer, e é usar exatamente a tecnologia a seu favor, usar essa tecnologia para disseminar o conhecimento. O Ricardo Baquir quer saber do Daniel. Daniel, é o seguinte, o impacto da pandemia na economia ainda poderá durar muito tempo, com empresas falindo mesmo após retomarem as atividades? Sim, infelizmente sim, porque, na verdade, uma empresa ela é um núcleo de obrigações. Então, a mera existência dela tem uma gama, né? Ela tem funcionários, tem obrigação com fornecedores, clientes, instituições financeiras, o próprio financiamento do Estado.
Então, o resultado do PIB agora do segundo trimestre, desses menos 9%, isso ainda vai ter o efeito mesmo posterior, porque nós temos medidas como suspensão dos contratos de trabalho, em que há suspensão até o final do ano, caso a empresa queira ou reduza a jornada, mas a partir do ano que vem, passado o período de estabilidade, aí você vai começar a ver os efeitos da pandemia propriamente dito, e é por essa razão que eu imagino que o governo tenha que aprovar com uma certa urgência a reforma administrativa. Então, isso quer dizer que daqui a alguns anos a gente pode ainda estar ouvindo falar de empresas que quebraram por conta de não terem conseguido se reerguer por causa da pandemia? Sim, um processo judicial de recuperação judicial ou um processo falimentar, ele tende a ter uma demora, até em razão do rito especial que ele tem, de pelo menos de 6 até 10 anos, né? É um processo moroso, né? Porque tem várias formalidades, tem vários ritos, tem assembleia, votação, cumprimento do plano. Então, eu creio que ainda vai um tempinho, sim. Ana Carla Muniz está com a gente no YouTube, acompanhando a nossa transmissão. Ela quer saber o seguinte: como é que funciona o Estúdio Verde criado aí por vocês? Olha, isso é um tema bem legal da gente falar. A gente tem agora uma aplicação muito forte sobre as normas, principalmente em relação às áreas verdes. Toda construtora hoje é obrigada a implementar. Então, tem feito um trabalho muito específico sobre áreas permeáveis. Então, assim, todo projeto hoje é obrigatório colocar, e não só por uma questão de obrigação, mas conscientização. Tem percebido que o verde é mais do que fundamental, né? Então, ele já é parte da vida do brasileiro. Então, você vê já em sacadas, já uma parte já destinada ao cultivo, seja uma mini horta ou um jardim vertical. A gente tem usado muito telhado verde nas construções, e isso tem sido também super bem visto. E acredito que não vai ser mais tendência, já é um fato mesmo. O que o senhor acha disso, vereador? É mais a conscientização do que a própria imposição da lei? Eu acho maravilhoso, né? Porque tudo que a gente fizer para avançar nesse sentido, né, de colocar a questão do verde dentro do cimento da cidade, né, dar espaço para o verde, dar espaço para árvores, para cultivos, né? É maravilhoso. Isso que a engenheira Ana Alves falou, para mim é uma alegria enorme, porque eu vejo, então, que as coisas que a gente prega e vive e batalha estão ganhando corpo e tem adeptos pela cidade inteira e pelo país inteiro. Isso é muito bom. É o lado bom da luta, vamos dizer assim. É o dever de cada um. E já que eu toquei nessa palavra aqui, o dever, acho que ainda dá tempo uma pergunta aqui rapidinho para o Paulo. Paulo, a gente fala sempre em direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Claro, vivemos num Estado democrático de direito, mas antes de mais nada, a gente precisa ter a consciência, a noção dos nossos deveres. A gente tem muita coisa a cumprir antes de exigir os nossos direitos. Os operadores do direito, as escolas de direito, como é que trabalham esse tema para levar isso para a sociedade? Exatamente, o direito ele é muito importante hoje em dia, essa questão de reconhecer o que são direitos e o que são deveres, que nem a Ana falou agora. É muito legal essa iniciativa que vem antes da lei, a conscientização, porque a lei só existe porque as pessoas não têm a consciência de que precisam cumpri-la, então é necessário ter essa lei para criar esses regulamentos. E as faculdades de direito, elas estão começando a passar por uma mudança. Ainda é uma área muito tradicional, então ainda tem muito daquela visão de o litígio é importante, o advogado precisa saber como trabalhar nos tribunais, só que agora a gente vem com uma tendência aí de métodos adequados de resolução de conflito, como mediação, conciliação, negociação, que traz essa diferença. Ela não precisa mais brigar por alguma coisa que já aconteceu, mas vamos tentar conversar e compreender qual que é, se colocar no lugar do outro, que é uma palavra muito normal hoje, a empatia, né? Mas se colocar no lugar do outro para compreender até onde vai o seu direito, até onde você consegue resolver aquele problema sem a necessidade de ajuizar uma ação e trazer
custos para o país. Ok. Sua despedida em 5 segundos, Paulo. Vamos lá para depois na sequência dos demais. Gente, muito obrigado. Foi um prazer participar. Espero ter trazido um pouco de conhecimento, esclarecer um pouquinho das dúvidas. E se quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quiser entender, entra lá no nosso site, é www.dubio.com.br, com 2 Bs, e ali você pode tirar sua dúvida e ter um conhecimento a mais. Muito bem. Dubio com 2 Bs. Ana Alves, sua despedida em 5 segundos. Obrigada mais uma vez, Mauro, pela oportunidade. Ouvintes, muito obrigada pela participação. Espero também ter contribuído com vocês. Nosso Instagram, @nossoestúdio, _ no final, e o nosso site é www.nossoestudio.com.br. A gente está aí aberto para tirar dúvidas de arquitetura, engenharia. Vamos para cima. Obrigada. Daniel Matos, sua despedida, 5 segundos. Agradeço o convite, a presença de todos e uma boa tarde. Vereador, o senhor fecha o programa. 5 segundos para a sua despedida. Obrigado a você, Mauro, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a Zenilda, ao Fausto Camunha. Cumprimento essa ilustre banca de debatedores e deixo um abraço para os ouvintes e internautas do nosso programa. Gente que fala. Um agradecimento a todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o vereador Gilberto Natalini, a engenheira civil Ana Alves, o economista advogado Daniel Matos e o advogado e o professor Paulo Ricaldoni. Estamos atrasados, eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.